ele é muito forte, né? E eu só lembrava de tu, mulher de Deus, né? Ainda há esperança, né? Ainda há vida. E a última palavra quem determina é o Senhor. Ele tem todas as coisas na palma das suas mãos, né? E uma das coisas que me faz ver a grandeza do Senhor é quando eu leio Deuteronômio, né? Quando eu leio aqueles livros da Bíblia do passado, do Antigo Testamento, e fala que o Deus da guerra, ele nunca perdeu uma batalha. Ele tem todas as coisas na palma das suas mãos. Então, todo o controle da nossa vida, da nossa casa, do nosso ministério, da nossa saúde, dos nossos filhos, da nossa vida financeira, seja lá qual for a área da nossa vida, o Senhor não perdeu o controle, porque Ele é o Deus da guerra. E ele não perde, nunca perdeu uma batalha. Nós não vamos achar em nenhum local da Bíblia quando diz assim: o Deus dos exércitos perdeu. Pelo contrário, os do Deus dos exércitos, ele sempre ganha. E o Senhor, minha irmã, tem a tua vida na palma das mãos dele. Ele não perdeu o controle de nada. Ele está contigo, mulher de Deus. E mudou tudo, né? Mudou tudo. Mudou todo. A luta que doa, sempre entende, né? Você tem, assim, às vezes perdido, sem entender, sem pensar, mas é descansar, né? Descansar. Verdade. E a Bíblia fala que nós devemos nos alegrar com quem se alegra e chorar com os que choram. Então, nessa noite, nós estamos juntas, chorando, porque sabemos que nós servimos a um Deus forte, que esse Deus, ele não perde o controle de nada. Amém? E eu ia louvar os outros, mas não tem como mais. Deus sabe de todas as coisas, viu? Uma pior esses dias, aí eu passei bem mal, o dia que estava bem mais ruimzinha, aí disse, agora tá emergência, só minha irmã, né? Aí, isso que às vezes eu fujo de visita, né, gente? Por conta disso, né, de me internar. Aí foi um exame e tudo, aí acusou, né, um dos primeiros, né, de pulmão, a dona Pleura, nos dois lados. Aí é isso, né, que vai ver se faz novamente. E foi a cirurgia que eu fiz sexta, em setembro, para retirar e agora está novamente. Vocês estão ouvindo, Amanda? Eu não estou ouvindo, não. Eu não tô Alô? ouvindo. Acho que só a Anne que tá ouvindo, que tá de fone. Eu tô ouvindo, Amandinha, bem baixinho, mas tô. Tá lá longe, estou não ouvindo. Eu estou com fome. Aí assim não sai não mesmo, então. Mas deu para entender, Amanda. Eu entendi, né? É, minha irmã, a gente está com você em oração, né? O nosso papel é orar. A gente não pode estar aí com você, muita coisa a gente não pode fazer. O que a gente pode fazer é orar. E é o melhor que a gente tem a fazer. Porque onde a gente não alcança aquele que é poderoso para alcançar a sua vida. Eu sei que não só a gente, mas tem muita gente orando por você. Em nome de Jesus, e a gente crê até o fim. Viu, minha amada? Eu não vou louvar mais, minha gente. Esse era o louvor que eu queria louvar. Eu não ia louvar quando eu vi que Mandinha não tava, eu disse, não, vou deixar para o final, porque pode ser que ela entre depois. E aí ela entrou bem na hora que eu ia louvar. Aí eu decidi louvar. E no final, se der, eu louvo os outros que eu tinha separado, tá bom? Prima, mulher de Deus, tu tá com a palavra. Você... Bota lá no grupo, viu? Tá certo, boto. Eu não estou ouvindo a Amanda direito, não, mas vocês ouviram, né? O que importa. Vamos ler aqui em Gênesis 37. Quem me ajuda aí? Dorinha, você pode ler para mim, porque as minhas vistas hoje não estão muito boas.
Mesmo de óculos tá meio embaçado, é porque eu tenho ressecamento na retina, né? Eu uso camelose. Gênesis 37 O 37 você vai ler do 1 até o 11. do 1 ao 11. Aí depois eu peço para a Ló ler o 39, do 1 ao 5, para a gente começar a entender um pouco, e depois eu vou expandir o esboço que eu fiz, e ver o meu coração, que eu creio, primeiro veio para mim, né? E com certeza um pedacinho dessa história vai falar com todos nós essa noite. Pronto, vou ler. É uma história bem conhecida, né? Leia o 37. Do 1 ao 11, não é isso? Do 1 ao 11. Pronto. Diz assim, os sonhos de José. Jacó passou a morar na terra de Canaã, onde seu Capítulo pai tinha 37. vivido... Oi? É o 37 de Gênesis. Gênesis 37. Porque o teu título é como? Oi? O seu título? Os sonhos de José. Que aqui no meu tem diferente, né? A versão é José vendido por seus irmãos. Pronto. Mas vai contar A a mesma minha história, também né? é essa, a minha. Vai... José É igual ao vendido meu? pelos irmãos. José Quer que vendido pelos a irmãos. leia para ficar igual como você está lendo? Deixa eu ler, vou ler. Leia. Leia, que é igual ao meu, então, né? Do 1 ao 11. Gênesis 37, 1. O título: José vendido pelos irmãos. 1. Habitou José na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia má notícias dele a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus irmãos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhes uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhes podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: Rogo-vos, ouve este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhes disse seus irmãos: Reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: Sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu-lhe o seu pai e lhe disse: Que sonho é este que tiveste? Acaso vivemos, eu e a tua mãe e teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhes tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Até o 11. Isso, aleluia. 39 agora, Aló, né? O Aló ou a Dorinha, alguém que esteja aberto. 39, 1, 5. 2 folhas depois. Está ouvindo bem? Uhum. 39 e 1, 5, né? Tá bem no estudo. Pronto. 1, 5. 1, 5. Do 1 até o 5, 39. Capítulo 39. E diz assim: José na casa de Potifar. José foi levado para o Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos israelitas que o tinha levado para lá. O Senhor Deus estava com José,
que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu dono egípcio. Potifar viu que o Senhor estava com José e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Assim José achou favor diante dos olhos do seu dono e o servia. E ele pôs José por mordomo da sua casa e lhes passou a mãos tudo o que tinha. E desde que Potifar o fez mordomo da sua casa e encarregado de tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que tinha, tanto em casa como no campo. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Bom, nós conhecemos, a história de José é bem conhecida, né? É uma história forte. Se inicia aqui no 37, mas nós sabemos que termina lá para 48 ou 50, com a morte de seu pai. Mas o que a gente tira para a gente nesta noite, o que eu tirei para mim, que mediante o que você passar, você, muitas vezes a gente vai se sentir encarcerada, numa prisão. Mas se a gente, mediante a nossa fé, continuar, né? Não desistir, não retroceder, não parar, mesmo com a nossa pequena fé, porque a palavra de Deus diz que a gente basta ter uma fé do tamanho grão de mostarda. E assim tudo que a gente pedir se fará. Gente, alguém aqui já viu um grão de mostarda? Eu até peguei na mão já uma vez numa igreja. Menino minúsculo, né? Quase aos olhos nus, mesmo sem óculos, eu fiquei impressionada. Aí era pretinho, né? Menor do que um grão de arroz, né? Que a gente acha tão minúsculo um grão de arroz. E essa história de José, quando Deus ministrou meu coração, ela me toca porque era jovem, vivia no convívio da sua família, foi tirada aos 17 anos. Deus permitiu algum dos irmãos serem, como Judas, né? Entrar o inimigo em seu coração. Mas quando Deus tem um projeto, ele faz aquela túnica dos céus para a gente, que ele já tem aquele projeto. Não tem quem tire, não tem. Pode levar a sua túnica, mas não vai servir você. Entendeu? Ela foi feita e medida só para você. A da Ania, a dela, a minha, a da Ló, a da Dorinha, a da irmã Alexia, a da Amanda, e todas as meninas do grupo. Cada uma de nós temos uma túnica. E ninguém pode tirá-la. Ainda que leve como os irmãos de Josué levou, porque eles levaram com a mentira, né, com o engano, para falar ao pai, né, o que eles fizeram, derramaram sangue de animal, levou ao pai, mas ali foi um projeto deles, tudo pela permissão do Senhor. E tudo que me traz atenção é quando José teve o seu sonho, ele era sonhador. Ele não era sonhador porque ele sonhou, que tem gente que tem ministração de sonhos, né? Deus usa no sonho como aviso. Deus tinha mostrado a ele um plano e um projeto que ele já tinha feito para ele, desde o nascimento dele. Ele era o 12º filho daquela linhagem de Jacó, o segundo filho de Raquel, né? Primeiro, né? O segundo foi Benjamim, ele é o primeiro primogênito de Raquel, a segunda esposa de Jacó, que a primeira é ela, Lia, né? E é uma história muito bonita. Ele foi traído, ele foi vendido, ele foi esquecido. Ele passou por processos. Muitas vezes, o que é que Deus está dizendo a nós nessa noite? Passe pelo processo, mas continue confiando em mim, porque a última palavra, quem assina da história, quem fecha sou eu. Quem é o autor das nossas vidas? Aleluia. Aí eu comecei a chorar, porque eu lembrei de algumas coisas do meu passado. Com isso eu aprendi também que a história de José, lá para o capítulo 42, se eu não me engano, que eu li, que é muito grande, eu li toda, chegou o momento dele se encontrar depois de anos, mais de 15 anos, porque José, ele foi vendido aos 17, foi preso lá por quase 20 anos e governou aos 30, porque ele passou pelos processos antes de chegar a governador. O que é que tem
nos aprisionado? É uma cadeia de doença? É uma prisão de desânimo? É uma prisão de perdão, que falta você ou eu dar a alguém, liberar para alguém? Então, que essa noite a gente venha refletir sobre qual é a cadeia que a gente está aprisionado. E se a gente ainda não está vendo, a gente diga: Senhor, me mostre. Senhor, abra as portas da minha visão. Me mostre qual é a cadeia que ainda me prende e que me impede que o seu projeto seja concluído na minha vida. Então, o propósito que Deus tinha com José não deixou de ser concluído. Ainda que os irmãos, um deles foi usado pelo inimigo, deixou a vir o seu coração para levar ele, e um disse: mata. E Judá disse: não, vamos jogar ele numa cisterna. E depois o outro irmão ainda voltou, ele não estava mais lá. E o outro, quando veio, disse: não, vende ele. Jogou ele. Ali ele o quê? Deve ter se machucado, se arranhou, começou a chorar. Aí tiraram, foi passando os ismaelitas, né? Eles venderam ele por umas moedas lá, levaram ele nessa prisão, levando ele nessa viagem. Colocaram ele lá no Egito, né? E ele começou a servir no Egito. Potifar começou a observá-lo. Dessa linhagem aí de Potifar, ele começou como escravo. A mulher dele veio cobiçar, porque a Bíblia diz que era um homem bonito, de estatura jovem, bonito, robusto. Creio que ele era muito inteligente, e a mulher começou a observar que ele era inteligente, jovem, cobiçou ele, a mulher de Potifar, né? Nisso ele foi levado à prisão e foi aí que começou a história. O que é que o Senhor está dizendo para nós nessa noite? Aonde é que começou a nossa história? Muitas vezes uma história começa como a minha, numa separação, um divórcio, para Deus me mostrar que eu posso ir além, que ali não acabou. Outra pessoa é uma doença, outra pessoa é um estudo que parou, que deixou, e Deus tem lá na frente uma faculdade, tem um emprego de um nível que a pessoa sonha. Porque antes da gente passar pelos processos, a gente tem sonhos. E os sonhos, como José, ele tinha sonhos, e Deus mostrou onde ele ia chegar através do sonho. E quando eu e você sonhamos com algo, o Senhor ele já tem ministrado ao nosso coração. Eu tenho sonhos, eu creio que cada um de vocês aqui também tem sonhos. Então, quando eu comecei a ler sobre a história dele, eu vi que depois que ele passou no processo, quando ele foi aprisionado, foi que começou a história dele a ser ministrada nos céus e concretizada na terra. Foi quando ele lá com o padeiro, aquele outro, né, empregado do reinado de Faraó, teve uns sonhos lá, começou a conversar com ele e foi chamado, né, perante a Faraó. Mas olha como Deus trabalha. Esse cara ia toda vez a Faraó fazer os quereres de Faraó, mas teve uma hora que Faraó teve um sonho que Deus permitiu, teve o segundo, que foi das vacas magras e as magras e as gordas, né? As robustas, todo mundo aqui já leu, né? Eu creio. E o que aconteceu? Todo mundo ficou sem saber interpretar, porque o dom estava nele. A túnica era dele. A história era dele. E teve o copeiro, lembrou, não, eu sei, eu conheço um rapaz que ele interpreta sonhos. Aí foi quando o Faraó, o Senhor começou a agir. Manda chamar. Quando chamou, ele interpretou os sonhos, que seriam 7 anos de bonança, 7 anos de escassez. Quando ele olhou a inteligência que ele tinha, ele já era um contador nativo, né? Eu já vi ele até como um contador. José era contador naquela época, né? E uma pessoa que sabe de contabilidade, ele sabe fazer, né? A contabilidade todo o processo de uma empresa, né? Ele, quando viu a inteligência de José, levou ele diretamente para o rei, né? Lá para Faraó, e Faraó colocou ele no cargo e deu a ordem a ele de tudo que fosse abaixo dele, ele ministrasse ali. É como vai chegar uma época que o Senhor vai chegar por nós. Olha aí. Se levante e faça o que eu estou te mandando. O que é que eu levei para a minha vida? Há momentos que a gente pensa que a gente vai parar, que a gente vai sucumbir,
Mas eu creio que também José, naquela prisão, ele chorou várias noites. Ele achou que era o fim, mas ele preferiu continuar crendo no Deus que ele servia. Ainda que viesse as noites ruins, como a Anne falou, do Salmo 39, né? Que vem aquelas noites escuras, que vem aquela frieza, que vem aquela falta de ânimo, e a gente sabe, no fundo a gente sabe que o Senhor está do nosso lado. A gente não sabe nem olhar mais para a esquerda, para a direita, mas a gente sabe que está virado no alvo. Então, o que é que eu levo para a minha vida? Quando ele saiu dali, Deus, depois de todo o processo, ser vendido, ser traído, ser esquecido, passar por prisão, e o processo concluir, veio a bonança na vida dele. Muitas vezes, em meio às nossas vidas, quando a gente passa pelos processos, a gente pode estar naquela prisão como José, né? Mas depois que a gente sai dessa prisão, a gente vê o sol. A gente vê, né? Se concluir tudo que a gente esperava no Senhor, que a gente espera no Senhor. Então, essa noite, o que eu deixo para as minhas irmãs é que vamos continuar. Ainda que a gente venha ser traído, ainda que a gente venha ser vendido, ainda que a gente venha ser esquecidas. Mas o nosso Deus, ele não nos trai, ele não nos vende e ele não nos esquece. Amém? E que a gente venha se firmar cada dia mais. A gente sabe que os dias são maus, mas não importa. Cada uma de nós temos uma túnica. E essa túnica não serve para mais ninguém. Ela é só nossa. Feita sob medida pelo nosso papai. Jacó não fez a túnica de José? Separou, deu para ele, presenteou, e a túnica dele não serviu em mais ninguém. Só nele. E é isso aí. Se vocês quiserem expandir mais, em nome de Jesus, e eu vou deixar a última palavra de reflexão, que fica em Deuteronômio 31:8, para a gente guardar essa noite no nosso coração. Alguém aí, se quiser separar, separa aí, Dorinha. Abre aí a palavra no Deuteronômio 31:8. Eu acho tremendo, eu acho linda essa história de José. Mas é muito grande, eu resumi em pequenas e poucas palavras, né? Tem mais lá na frente o casamento dele, que ele casou com a filha de Potifar, né? Teve os 2 filhos, que foi Manassés e Efraim, né? Ele tem uma história linda, a história dele é belíssima. Tão jovem, passou por processos, mas ele guardou. Ele sabia que o Senhor estava com ele em todo momento e que o final da história seria bênção. O nome do Senhor seria glorificado. Eu creio que nesta noite não é diferente conosco. Essa história já tem 1000 anos atrás, há mil e tantos anos atrás, mas a nossa está sendo feita hoje, do século de hoje. Mas deixou essa história já para nós, essa bússola que é a Bíblia, né? Para que a gente saiba que alguém lá atrás já teve uma história que o Senhor iniciou e terminou, nas nossas vidas não é diferente. Ele vai concluir a história que ele tem na vida de cada um de nós. Se iniciou e o Senhor vai dar chave de vitória, eu creio. Porque ele ama que o nome dele seja glorificado. Aqueles que esperam nele, que confiam nele e continua em posição, esperando o melhor dele. Amém? Pode falar, meninas. Eu agora sou toda ouvida. Deuteronômio, prima, você pediu para ler? 31:8, mas depois que as meninas falarem. É a palavra que a gente vai guardar para levar para casa. Tá certo. Da nossa semana. Podem falar, meninas. Silêncio reina, então deixa eu falar. Eu fiquei lendo aqui por cima enquanto a prima estava falando aí, e eu acho que eu nunca parei de fato para estudar e ler no profundo essa história de José, né? A gente tem costume de ouvir a história pelo que as pessoas contam, né? Uma pregação na igreja e tudo.
Mas existem alguns segredos que o Senhor quer revelar a cada uma de nós quando a gente parar e a gente buscar, né? Buscar na história, a gente ouvir atentamente a história que é contada, porque nenhuma dessas histórias estão aqui na Bíblia por acaso. Né? E eu confesso que já deu vontade de eu começar a ler e ruminar mesmo, né? Como diz a palavra, ruminar. A gente mastigar aos pouquinhos ali cada palavra que é ministrada. E eu vou ler essa história, ver a história de José. E o interessante, eu anotei aqui algumas coisas, né? Nessa história, enquanto a prima estava falando, a Bíblia vai dizer que ele era amado do Pai, né? E nós somos amadas do Pai. Mas esse amor que o Pai tinha por ele não deixou ele isento de passar por momentos difíceis na vida, né? Ele precisou passar. Ele tem um sonho, nós temos um sonho, mas o sonho que ele teve não foi revelado o processo que ele passaria para que esse sonho se realizasse, né? E aí ele não ficou isento de passar por esses momentos difíceis, e às vezes a gente se vê em algumas situações da vida, a gente se vê dentro de um poço, né? Dentro de uma cisterna. A Bíblia vai dizer que ele foi jogado pelos irmãos, como a prima falou, dentro de uma cisterna, né? E os irmãos ficaram de longe, mas a intenção do coração dos irmãos a todo tempo era o quê? Matar, destruir. E rapidamente eu lembro que Satanás ele vem para matar, né? Ele vem para tentar destruir os nossos sonhos. Mas aquilo que o Senhor nos fez sonhar vai se cumprir. Em nome de Jesus. E a Bíblia diz que os irmãos ficaram de longe olhando, né? E vai passando a caravana, como a prima falou. E aí eles disseram: se a gente matar, a gente não vai ganhar nada, então vamos vender. Mas o que eles não sabiam era que eles estavam empurrando José para viver o propósito que Deus tinha na vida dele. Então, na nossa vida, todas essas situações difíceis que a gente passa, que a gente vai passar, vai nos impulsionar para viver o propósito maior que o Senhor tem para a nossa vida. Né? E aí, esse propósito vai se cumprir. A gente precisa continuar a sonhar, né? A gente precisa continuar perseverando. Em momento nenhum a gente vê José se revoltando, né? Pelo contrário, lá na frente, quando a história gira, que poderia ser, na nossa ótica humana, né? A hora de José dizer, agora eu vou dar um troco, né? Mas ele entendia, eu estou aqui porque Deus permitiu, né? Ele acreditava, se Deus quisesse, ele tinha o poder de fazer ele chegar até o propósito dele sem passar por toda essa situação. Mas aprove ao Senhor ele passar, como a Bíblia fala, né? Que as provações nos deixam fortalecidos, nos traz esperança, nos traz confiança. Então, assim como José permaneceu fiel ao Senhor em qualquer situação, mesmo sendo enganado, vamos dizer assim, pelos da própria casa, aqueles que estavam próximos, aqueles que deveriam celebrar, né, a túnica que o pai deu a ele, mas a gente sabe que não é dessa forma que acontece. E como a prima falou, aquilo que o Senhor fez para a gente é sobre medida, né? Uma vez eu compartilhei uma palavra rápida sobre o alfaiate, que meu avô era alfaiate, e ele fazia roupa sobre medida. A roupa que era feita para uma pessoa não ia dar em outra. E essa túnica de José, que foi um presente do pai, era para ele. Os irmãos tiveram inveja, a prima muito bem falou. Os irmãos tentaram mancharam a túnica com sangue para
mentir a respeito dele, mas enquanto eles estavam ali planejando todo o mal, o Senhor estava empurrando José para o propósito dele, né? E que hoje a gente possa ver esse poço, essa cisterna, essa caravana que está nos levando para um lugar desconhecido, como o próprio Deus nos empurrando para o nosso propósito, para aquilo que Ele tem de maior para a nossa vida. Em nome de Jesus, meninas. Que palavra poderosa. Vamos meditar nessa palavra durante a semana, viu? Porque o Senhor ainda tem alguns detalhes para revelar a cada uma de nós, eu creio. Sim. Amém, glória a Deus. Eu não tenho para comentar, né? Alguém vai comentar mais sobre a palavra, e aí a Dorinha lê, né, o versículo que a prima deixou lá em Deuteronômio 31:8. E eu vou louvar, né? Dá tempo de cantar os louvores que eu ia cantar. Eu sou do mistério, eu sou do Právio, eu sou pentecostal, glória a Deus, sou daquelas que gostam desses louvores. Ló, não vai comentar, não. A Mandinha tá só ouvindo, né? A irmã aí da cadeirinha vai não falar nada. Como é o nome dela? Que eu esqueço. Irmã Antônia, maravilhosa. Eu cheguei tá com pouco tempo, amada. Tô só recebendo aí, viu? Dorinha Amém. resumiu tudo. Essa, Anne, a Alexia, né, que você já conhece, e a outra de baixo, a irmã de óculos, é a que você perguntou, como é o nome? Irmã Rejane. Irmã Rejane, Rejane. isso, é essa. Agora já sei que é a irmã Rejane, que bênção. Rejane. Alguém mais vai comentar? Não fiquem acanhadas, como fala. Posso falar aqui um pedacinho que eu esqueci de falar, né? Porque a Dora é pregadora nata já. Eu não, sou um aprendiz. Ela explica tudo direitinho, parece uma professora. Coisa linda. Que nessa noite a gente saia daqui com o nosso coração dependente do Senhor, a dependência do Senhor. Se houver algo que a gente ainda não perdoou alguém, alguma situação, ou nós mesmos de alguma situação, que a gente libere. Amém. E que a gente continue sonhando. Volte a sonhar. Se você parou os seus sonhos, volte a sonhar. Continue sonhando, porque eu creio que o Senhor tem um propósito na vida de cada um de nós e Ele irá Amém. cumprir. Assim como Ele fez na vida de José, com tantos empecilhos, tantas situações, mas o Senhor não deixou um minuto, não deixou nenhuma vez, não desamparou ele. No dia, na noite, na tarde, ele sempre foi com ele. Por onde ele passou, o processo que ele passou, tudo, todo o trajeto que ele caminhou, o Senhor foi com ele. Porque nós não somos merecedores de nada. Mas o que o Senhor concluiu ali na cruz, aquela graça, ela está sobre nós, o véu já se rasgou. E nós, mesmo imerecidamente, o seu amor é tão grande. E ele está dizendo essa noite que a gente volte a sonhar, volte a clamar, a dizer, Senhor, eis-me aqui, sou dependente de Ti, em todas as circunstâncias da minha vida, no espiritual, no material, na saúde, em tudo, eu sou dependente de Ti. E ele, veja só a surpresa que Deus vai fazer na vida de cada um de nós. Eu estou crendo assim. Eu estou crendo assim. Esses dias eu tenho só agradecido ao Senhor e dito ao Senhor, Senhor, cumpra na minha vida o seu querer. Eis-me aqui. A Anne, quando falou comigo, ela disse, prima, a gente tem que aprender a ser mais dependente, não foi, Anne? Eu digo, eita glória. A gente tem que parar de querer tanta coisa e procurar abrir mais a visão e os ouvidos para o que Deus quer para nós. Porque às vezes, mediante tanta situação, tanta coisa, a gente quer
tanto algo e achando que é bom para nós, mas só ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Só ele já sabia na história de José o que é que ia ser melhor para ele. E Deus não deixou nada a desejar nessa história. Se você ler do capítulo 37 até o 50, você vai ver que coisa linda é a história dele. Você vai se aprofundar. Eu não soube explicar direito. Mas quando eu li, minha gente, foi lágrimas. Deus falou comigo de uma forma tão soberana, que eu digo, meu Deus, eu já ouvi tanto isso em igreja, já ouvi isso em estudos bíblicos, mas sempre é diferente quando é o próprio Deus, a Bíblia que é aberta perante a nossa face, a gente lendo cada pedacinho da história, cada capítulo que eu ia, como ele tão novinho, e ele podia ser uma pessoa amarga, não libera perdão. Quando chegou o último momento dele se encontrar com os irmãos ali naquele palácio onde ele estava governando, os irmãos não conheciam, mas ele conheceu os irmãos. Vocês estão entendendo a dimensão? E ele poderia não perdoar e dizer, leve só as comidas, vou conjecturar nas minhas palavras, vão embora, volte para sua terra, mas não. Ele mandou trazer ainda o irmãozinho dele mais novo, que era o segundo da linhagem dele, que era da mãe dele, só era ele e a mãe e Raquel, né, que Raquel morreu quando teve Benjamim. E com o filho, os irmãos teve até medo, porque se tirasse o mais novo, o pai já vivia sofrendo há anos com a ausência dele, né, pela mentira que eles eram. E eles vieram logo a cair sobre ele o sangue de José, que eles achavam que José estava morto. E ele poderia não perdoar eles, mas ele se afastou, a Bíblia diz que ele foi chorar, retornou alguns minutos depois e disse, como prova que vocês não são mentirosos, são espiões aqui, no país que eu governo, volte e me traga alguma prova, seu irmão mais novo, que realmente vocês estão falando a verdade, que lá na sua casa vocês estão precisando de mantimentos, que seu pai já é velho. E depois houve o encontro dele com o pai, que coisa linda. Como Deus, ele permite a gente passar por situações, mas no fim é aquele troféu, é aquela vitória, dizendo, eis meu filho, olha aí, é teu. Tu passasse pelo processo, foi provado e aprovado. Agora papai está te entregando aqui. Toma, segura, é teu, de mais ninguém. Amém? Coisa linda essa história. Leiam em casa, medita essa semana, cada dia leia um capítulo. Se não tem o dia todo, porque trabalha, né? Leia, vou meditar novamente, porque eu sei que papai vai extrair muita coisa. Vai me mostrar tanta coisa. Eu fico assim, anestesiada, quando eu começo a ler uma história que tem algumas situações que eu já vivi, o que eu estou passando, o que eu vou passar. E lá na frente a gente não sabe o que, é que a gente vai passar. Mas é que a gente continue na dependência do Senhor esta noite, confiando nele. Seus sonhos ainda não acabou. Continue. E a vitória vai vir. Ela é certa. Deus, ele é lindo e ele é fiel. E as Amém. meninas, se alguém tem terminar de comentar e a Anne louvar, aí adora ler a palavra. Para a nossa reflexão, a gente guardar essa reflexão de Deuteronômio 31:8 que eu separei. Para a gente guardar para essa semana. Até a próxima sexta, quando vier mais uma porçãozinha do Senhor para as nossas vidas. Amém? Amém. Deuteronômio 31:8, não é isso, prima? Isso. Palavra do Senhor para a nossa vida diz o seguinte: não tenha medo, nem desanime, pois o próprio Senhor irá adiante de vocês. Ele estará com vocês, não os deixará, nem os abandonará. Aleluia. Ele irá à nossa frente, nos protegendo. Ele vai nos livrar em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Eu vou louvar para a gente encerrar, né? Amém. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo este lugar.
sinta a glória de Deus, sinta a presença dele, sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É ele mexendo no secreto da gente. O lugar que ninguém conhece, mas ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio para curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero, Jesus. Tua presença é o meu remédio, Jesus. Eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro, que eu perca amigos, só não quero perder tua presença. Jesus, tua presença é o que eu mais quero, Jesus. Tua presença é o meu remédio, Jesus. Eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro, que eu perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença. Pai, nesta noite queremos te render graças e dizer, Amém. Senhor, que em meio a tudo, Senhor, é a tua presença que desejamos, Pai. É a tua presença que nós queremos, Senhor, ao nosso lado, todos os momentos da nossa vida. Obrigado, Senhor. Queremos, Senhor, a cada dia nos aprofundar em ti, Senhor, e conhecer os segredos escondidos que tem para as nossas vidas em ti, Senhor. Oh, Jesus, queremos a tua presença, Senhor. Amém. Senhor. Aleluia. Tem mais louvor, Anne? Eita, vocês gostam, né? Minha filha, a gente tem que adorar papai, é a gente orando, é a gente levando a palavra, é a gente adorando e os anjos ministrando cura. Amém, ministrando, eu creio, viu? Papai. Eu creio nesse mistério, já disseram que alguém hoje que eu te amo em Cristo Jesus. Nós te amamos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Ai, Jesus maravilhoso. Vou louvar aquele que eu louvei na quinta passada, sexta passada, não sei se todas estavam. Louve de adoração, louve de adoração. Amém, Jesus. Diga aí de adoração. Eu já sei o de adoração. Amém. Quem puder fechar o microfone, quem tiver aberto, clica na tela. E quando clica, aparece o microfonezinho. Só é clicar em cima que ele vai aparecer um tracinho, para não atrapalhar, que às vezes fica um chiado. Às vezes atrapalha. Vamos lá. É adorar quando Deus não responde, é adorar quando a dor te consome, adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto, adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar sem amigos por perto, é adorar quando não há recursos, é adorar a Deus quando lhe faltar tudo. Quem nunca pensou em desistir, quem nunca
Quem nunca pensou em parar, mudar todos os planos de uma vida, deixar tudo pra lá? Quem nunca cogitou sair de casa, abandonar os sonhos no caminho, como folha seca no vento sem direção, virar um andarilho. Às vezes as portas se fecham, às vezes as lágrimas rolam, às vezes as luzes se apagam, e o que se perde não volta. O que fazer? O que fazer? É quando no fundo do poço perguntas ficam sem respostas. É quando a vitória não chega e se conhece a derrota. O que fazer? O que fazer? É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto, adorar a Deus no vale ou no deserto, é adorar sem amigos por perto, é adorar quando não há recursos, é adorar a Deus quando lhe faltar tudo. Amém? Nós fomos criados para o louvor da sua glória. Eita, esse veio do céu, viu? Recebeu, Amanda? É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. É adorar quando lhe falta tudo. Pode faltar tudo, minha irmã. Pode desabar tudo, minha irmã. Pode você não estar vendo nada, mas Deus está dizendo que Ele é contigo. Amém? Abra a tua boca no vale, profetiza. Qual é a dificuldade que está tendo na tua vida? Senhor, eu estou curada. Senhor, eu creio. Senhor, glorifica teu nome sobre a minha vida. Ele vai glorificar. Eu creio assim. Amém? Eu creio assim. Eu creio que a gente derramou lágrimas hoje pela nossa irmã, por situações que a gente está passando que ninguém sabe, que cada um passa. Eu tenho as minhas prisões, eu tenho os vales, as cisternas, mas eu creio que meu Senhor está comigo. Não importa. Daqui a pouco o nome dele está sendo glorificado. Amém, Amandinha? Você é muito amada, está nas nossas orações. E o melhor de tudo é que papai, né? Que é um amor perfeito, puro, imaculado, aleluia. Profetiza, mulher, na tua vida. Abre a tua boca. Se não consegue profetizar, adora. E deixa papai fazer. Amém? Amém. Cheiro, meninas. Amém, meninas. Boa noite. E vai orar, mas não, né? É, a Ana já orou. Boa noite. Deus abençoe a vida de vocês. Vocês tenham uma noite abençoada, de sono tranquilo e reparador, em nome de Jesus. Beijo, viu? Obrigada, gente. Beijo. A foto. Vou mandar hoje, viu, que eu esqueci. Vai. 1, 2, 3, já. Eita, pronto. Vou mandar no grupo agora. Beijo. Deus abençoe. Deus abençoe.